Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de arte com a professora Daniele Rosa. Hoje a gente vai continuar trabalhando os elementos da linguagem teatral. Então, esse primeiro bimestre a gente começou com esses elementos da linguagem teatral, certo? Hoje a gente vai aprofundar mais um pouquinho, só que a gente vai usar a nossa criatividade. Tipos de elementos. A professora trouxe alguns tipos de elementos. Esses não são todos. Ao total, são 8 elementos da linguagem teatral. A gente hoje vai ver a cenografia, os atores, o palco, maquiagem e iluminação. Professora, o que são elementos da linguagem teatral? Refere-se à linguagem encenada, representada pela linguagem teatral, contando com a participação de elementos extraverbais, como cenário, figurino, iluminação, maquiagem. Então, para você criar uma peça de teatro, você tem que ter todos esses elementos bem produzidos, certo? Como a gente está tendo aula à distância e não podemos estar junto, a professora teve uma ideia para trabalhar com vocês. Vocês vão criar um painel, tá, em seu caderno. A professora trouxe alguns exemplos desses painéis para vocês terem mais ou menos uma noção de como fazer. Então, vai ser a nossa atividade. Criar um painel em seu caderno utilizando os elementos mostrados no vídeo. Então, vocês vão juntar esses elementos e criar um painel. Vocês vão fazer um cenário, né? Como se vocês estivessem criando uma peça de teatro. Então, nessa peça, vocês não vão precisar colocar texto, né? Somente o cenário. Quando a gente faz pesquisa, aquelas peças que a professora passou para vocês na primeira aula, tem vários tipos de cenário. Então, vocês vão criar um em seu caderno. A professora pesquisou alguns, tá? E trouxe para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então, eu espero que vocês sejam bem criativos. Colorir, né? Porque faz o desenho de qualquer jeito, manda para a professora, não. Então, agora a gente vai sempre estar utilizando esses desenhos também. Vocês vão estar criando em seu caderno, certo? Esse cenário, ao fundo, ele tem uma floresta, tá vendo? Então, já não tem os personagens, somente a imagem da floresta. Então, vocês vão criar da maneira de vocês esse cenário. Esse cenário é uma cidade, né? Tá vendo? Tanto de casa, lá no finalzinho tem uma igreja, né? As ruas. Então, vocês vão criar esse cenário. Aqui é só algum exemplo, né? Alguns. Então, vocês vão criar o de vocês. Esse também já tem os personagens, né? Tem animais. Então, cada um vai usar a sua criatividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa atividade, pode estar tirando com a professora aqui nos comentários abaixo ou chamando a professora no particular. Mas espero a participação de todos, certo? Então, se vocês puderem estar enviando aqui mesmo nos comentários, a professora vai ficar muito feliz. Por quê? Porque vocês incentivam os outros colegas também a participarem aqui, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e qualquer dúvida estarei aqui com vocês. Beijos!